que é o dízimo? Quando falamos sobre dízimo, muita gente já pensa em dinheiro, obrigação ou até manipulação. Mas será que o dízimo é isso mesmo? Vamos começar do começo. A palavra dízimo significa literalmente a 10ª parte, ou seja, é devolver a Deus 10% daquilo que Ele nos dá. No Antigo Testamento, o dízimo era uma prática comum entre o povo de Israel. Era mais do que apenas uma entrega de bens. Era um ato de adoração, de reconhecimento de que tudo vem de Deus. Lá em Gênesis capítulo 14, versículos 18 a 20, vemos o patriarca Abraão dando o dízimo de tudo a Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo. Isso foi antes mesmo da lei de Moisés existir, o que mostra que o dízimo é mais antigo do que muitos imaginam. Já em Levítico capítulo 27, versículo 30, está escrito: todos os dízimos da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, pertencem ao Senhor, são consagrados ao Senhor. Mas será que o dízimo se resume a um mandamento da lei? E no Novo Testamento, ainda devemos dizimar? Fique comigo, porque essa jornada só está começando. Se você quer descomplicar os temas bíblicos e crescer em conhecimento da palavra, já curta este vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. O dízimo antes da lei, um princípio espiritual. Muita gente acredita que o dízimo surgiu com Moisés, mas na verdade ele aparece antes disso. Em Gênesis, como já vimos, Abraão voluntariamente entrega o dízimo a Melquisedeque. Esse ato não foi por obrigação legal, mas por gratidão. Abraão reconheceu que a vitória sobre seus inimigos veio de Deus. Outro exemplo importante é o de Jacó, neto de Abraão. Em Gênesis capítulo 28, versículo 22, ele promete a Deus: e de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Perceba que Jacó ainda não estava sob nenhuma lei mosaica. Isso mostra que o dízimo era um princípio espiritual de gratidão, e não apenas uma exigência legal. Portanto, o dízimo existia antes da lei, não como um peso, mas como uma forma de reconhecer a soberania de Deus sobre tudo o que possuímos. O dízimo na lei de Moisés, propósito e prática. Com a chegada da lei de Moisés, o dízimo se tornou uma instituição formal. Em Números capítulo 18, versículo 21, Deus ordena que os dízimos fossem dados aos levitas, que eram os responsáveis pelo serviço no tabernáculo e não possuíam terras próprias. Eles viviam exclusivamente do que o povo entregava a Deus. Além disso, havia 3 tipos principais de dízimos no sistema mosaico. 1. O dízimo levítico, Números capítulo 18, versículo 21, dado anualmente para sustento dos levitas. 2. O dízimo da festa, Deuteronômio capítulo 14, versículo 22 a 27, usado para celebrações em Jerusalém. 3. O dízimo dos pobres, Deuteronômio capítulo 14, versículos 28 e 29, dado a cada 3 anos para órfãos, viúvas e estrangeiros. Assim, o dízimo tinha um propósito claro: manter a adoração viva, sustentar os ministros e ajudar os necessitados. Era um sistema justo, equilibrado e que expressava amor ao próximo. Se essa explicação está te ajudando, compartilhe esse vídeo com alguém que tem dúvidas sobre o dízimo. Vamos espalhar conhecimento bíblico com verdade e amor. Malaquias e a repreensão do Senhor. Se tem um texto famoso sobre o dízimo, esse é Malaquias capítulo 3, versículo 8 a 10. Deus pergunta ao povo: pode um homem roubar a Deus? Todavia, vós me roubais e ainda perguntais: em que te roubamos? Nos dizimos e nas ofertas. Esse trecho é forte. Deus está repreendendo Israel por negligenciar o dízimo. Eles estavam trazendo animais defeituosos, ou pior, não trazendo nada. A resposta divina vem com uma promessa poderosa: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e fazei prova de mim, diz o Senhor. Deus não está atrás do dinheiro do povo, mas do coração. O dízimo não era apenas uma obrigação legal, mas um termômetro da aliança e fidelidade deles com Deus. Quando o povo falhava no dízimo, na verdade estava falhando em confiar em Deus como seu provedor. Jesus e o dízimo, aprovação ou abolição. E no Novo Testamento,
Jesus falou sobre o dízimo? Sim, e de forma muito interessante. Em Mateus capítulo 23, versículo 23, ele diz: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo do hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Veja bem, Jesus não condenou o dízimo. Pelo contrário, ele disse que os fariseus deviam continuar praticando-o. O problema era que eles se apegavam ao dízimo de maneira fria e legalista, esquecendo os princípios mais profundos da justiça e do amor. Ou seja, Jesus valorizava o dízimo, mas ensinava que ele deve andar junto com uma vida íntegra diante de Deus. O dízimo na igreja primitiva, desver ou liberdade? A igreja primitiva não vivia mais sob a lei de Moisés, mas debaixo da graça. Então, como eles tratavam o dízimo? No livro de Atos, vemos um padrão diferente. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. Atos capítulo 2, versículos 44 e 45. Não se menciona o dízimo diretamente, mas o princípio da generosidade está ainda mais forte. Paulo, ao escrever aos Coríntios, disse: Cada um contribua segundo propôs no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Segundo Coríntios capítulo 9, versículo 7. Isso não anula o dízimo, mas mostra que a generosidade deve ser voluntária, intencional e alegre. O foco não é uma quantia fixa, mas a atitude do coração. E muitos cristãos continuaram ofertando pelo menos 10% como base, não por imposição, mas como expressão de fé. Se esse conteúdo tem esclarecido sua mente e edificado seu coração, deixe seu like e se inscreva no canal. Isso nos ajuda a alcançar mais vidas com a verdade da palavra. O propósito do dízimo hoje. Será que ainda devemos dizimar hoje? A resposta pode surpreender. Depende da motivação do seu coração. Hoje, o dízimo não é uma imposição legal, mas um princípio eterno. Ele nos ensina a priorizar Deus, a manter a obra ministerial e a praticar a generosidade com os necessitados. Ele não é o teto da contribuição cristã, mas o piso. Se você tem sido abençoado, é natural que deseje contribuir para que mais vidas sejam alcançadas. E um excelente ponto de partida. Dízimo, ofertas e generosidade. 3 níveis de entrega. É importante entender a diferença entre dízimos, ofertas e generosidade. Dízimo é a 10ª parte dos nossos rendimentos. Oferta é aquilo que damos além do dízimo, por gratidão ou propósito específico. Generosidade é viver com o coração sempre disposto a abençoar, seja com bens, tempo ou palavras. Todos esses elementos fazem parte de uma vida cristã madura. A pergunta certa não é quanto eu devo dar, mas sim quanto eu posso confiar que Deus é meu provedor. A mentalidade do reino, somos mordomos. Um dos maiores enganos que enfrentamos é pensar que tudo que temos é nosso. Mas a Bíblia é clara: do Senhor é a terra e tudo o que nela há. Salmo capítulo 24, versículo 1. Deus nos dá recursos para administrarmos. Somos mordomos, não donos. E como mordomos fiéis, devemos ser diligentes, generosos e obedientes. O dízimo nos ensina isso. Ele é uma declaração. Deus, eu reconheço que tudo vem de ti e devolvo uma parte como prova da minha confiança e fidelidade. O dízimo não é obrigação, é oportunidade. No final das contas, o dízimo não é uma cobrança, mas uma oportunidade. Uma oportunidade de participar da obra de Deus, de ser bênção na vida de outros e de confiar de forma prática na fidelidade do Senhor. Se você tem dúvidas, coloque seu coração diante de Deus. Leia a Bíblia, ore, converse com irmãos maduros, mas não feche o coração para esse princípio poderoso. E lembre-se, Deus não precisa do nosso dinheiro. Ele quer o nosso coração. Se esse estudo tocou seu coração, curta,
comente, compartilhe e se inscreva no canal. Vamos espalhar a palavra com clareza, verdade e amor. Que Deus te abençoe.